Eu respeitar a liberdade religiosa de qualquer segmento religioso é saudável, né? E obviamente que isso aí não passaria, ninguém está disposto a suportar isso. Uma coisa é a pessoa me chamar de intolerante, me compreender como intolerante, mas sem entender, sem fazer uma análise. Eu não sou contra os adeptos de Umbanda e Candomblé. E nem poderia ser, Júlio, você sabe disso. Nós convivemos num país laico, né? A isonomia é uma garantia constitucional em vigor, tá entendendo? A própria laicidade estatal. Então não poderia ser contra o povo de Candomblé, o povo de Axé, não poderia ser, mesmo que eu quisesse, não poderia ser. E eu não sou. O que eu sou contra? Vou deixar bem claro aqui para adeptos de Umbanda e Candomblé que estão me assistindo, para os evangélicos que muitas das vezes confundem a minha posição também. Eu tenho enfrentado isso. Alguns evangélicos confundem minha posição. Deixar bem claro para essas pessoas que eu defendo isonomia. O que é isonomia? Amplo respeito. Eu defendo, veja bem, que os locais públicos, eles preservem a convivência plural das pessoas. Aí eu lhe pergunto, Cajazeiras, por exemplo, nós temos ali o Parque da Pedra de Xangô, né? Certo. Cajazeiras 10. Cajazeiras 10, né? Eu entrei na justiça com ação popular contra, né, a segregação, né, dos evangélicos. Cajazeiras é o maior bairro da América Latina. Chega a ter, juntamente com o seu entorno, mais de 1 milhão de moradores. 30% dessa população negra de Cajazeiras e de Salvador, Bahia, 30% dessa população negra da Bahia é evangélica. Isso aí é IBGE quem diz. Então você tem uma região com 1 milhão de habitantes, 30% dessa população é evangélica que não iria frequentar o parque se predominasse a religião no parque. Hoje você tem a Pedra de Xangô, é um monumento, foi tombado, enfim, que é muito prestigiado pelos adeptos de Umbanda e Candomblé. Mas o parque, qual é a minha ação popular? Ela buscou o quê? Ela buscou, veja bem, que o parque fosse um parque para todos. Um parque para o evangélico, para o umbandista, o candomblecista, o ateu, o agnóstico, independentemente. Porque o parque se tornaria um parque monotemático, claramente monotemático. Porque estava previsto no projeto do Parque em Rede Pedra de Xangô as instalações de 13 imagens de escultura de orixás e mais um memorial de religião de matriz africana. Fora a livraria, que seria também temática. Então, hoje nós temos um parque em Cajazeiras que é para todos. Eu defendo isso. Agora, infelizmente, a falta de aprofundar, as pessoas não se aprofundam tanto, não avaliam um critério. O cara é intolerante. Não, eu estou buscando isonomia. Eu quero que essas áreas públicas sejam, né, de convivência plural. Não um lugar não pode ser para os evangélicos. O lugar público, ele é para o evangélico, para o não evangélico, para as pessoas comuns de um modo geral. Então, eu defendo isso, que o Estado, o poder público, né, recue. Meu apelo e as minhas ações na justiça são essas. Mas seus apelos e suas ações na justiça, será que não instiga alguns intolerantes? Há quem diga que sim, mas se você ponderar, não, porque eu provo para as pessoas nos meus vídeos, que as pessoas que observam, vejam o que eu estou pedindo. Eu não estou pedindo, veja bem, que eu não estou... interessante, não há expressão de ódio. Eu questiono as verbas públicas. Uma imagem de escultura de orixás, Juras, pode chegar a R$1 milhão. Uma imagem pode chegar a R$1 milhão. Recentemente agora, durante o processo político, as esculturas de orixás do Dique e do Tororó foram reparadas. E o reparo das esculturas de orixás do Dique e do Tororó custaram aos cofres públicos R$2 milhões. Então, da mesma forma que você pontua isso, você também seria contra aquela instalação da Bíblia que queriam fazer na... A Bíblia, rapaz, ela é classificada como um patrimônio, né, imaterial, né? Mas a divindade, não. A divindade não pode ser classificada como patrimônio imaterial. Até porque a divindade ela é parte central de uma liturgia, de uma religião. Tá entendendo? Agora, o evangélico, ele tem a liturgia do evangélico é sem imagem de escultura. De modo que, se o poder público pega um parque e coloca lá, como se pretendia colocar em Cajazeiras, 13 imagens, porque nós já convivemos com 13, né? 12 no Dique e uma na entrada de Estela Maris. Então, se o poder público continua com esse vício, né, colocando imagens, confeccionando com verbas públicas e colocando essas esculturas por toda Salvador, eu lhe pergunto,
Como é que fica isso aí? Isso não, estátua de orixás, você não pode comparar uma estátua de orixá com a Bíblia. A Bíblia é uma questão de patrimônio imaterial. E outra coisa, diz passagem, ela não é um instrumento de leitura somente de evangélicos. Ela é um instrumento de leitura de quem é do candomblé, de quem é espírita, de quem é católico e de quem é evangélico. A Bíblia em si. Está entendendo? Então, alguém pergunta, mas você é contra, meu irmão, uma Bíblia. Mas você também não rotula também, vamos supor, a questão do ateísmo, a questão do laico também conviver com aquela Bíblia ali, uma praça da Bíblia, uma... Ora, eu digo porque já que vamos abraçar todos. Aí onde é que está a questão? Se ela foi aprovada como patrimônio imaterial, o tempo oportuno para que... Mas a religião de matriz africana, eu digo assim, eu estou falando não, porque também foi de certa forma... Você sabia que no candomblé eles têm a Bíblia também. Eu não sei se os adeptos leem a Bíblia, possa ser que sim, alguns. Mas as Ialorixás, os pais de santo, eles têm Bíblia. Você vai no Espiritismo, tem Bíblia, entendendo? Então, a questão aqui é a divindade. Os orixás, eles são divindades da Umbanda e do Candomblé. Você está entendendo? Os orixás recebem sacrifícios de animais, oferendas, né? Recebem ebós. O que é que tem o governo, o poder público da Bahia, de se intrometer nessa questão? Religião é fórum íntimo, rapaz. Religião é um fórum íntimo, está entendendo? Você não pode... veja bem, o poder público é considerado, né, como alonga-manos. Aí eu lhe pergunto, você já pensou se você tem o setor empresarial aí? Você já pensou se o governo coloca a mão sobre um segmento empresarial? Você vai quebrar as regras de comércio, vai colocar aquele em condição de desigualdade com os demais. A mesma coisa é a questão religiosa. O Estado é laico por isso. E as pessoas não compreendem o Estado laico. O Estado laico é um tudo ou nada mesmo. Mas você também não acha que, tipo assim, a teoria do Estado laico brasileiro, mas quando a gente entra no Congresso Nacional, a primeira coisa que tem atrás do presidente da Câmara é um Cristo crucificado. Então Jura? Você acha que já não quebra ali o Estado laico? Jura, veja bem, agora é uma questão de explicação jurídica. Porque eu não sou advogado, não, mas obviamente que eu tenho que entender de direito. Estou entrando na polêmica. Agora, veja bem, eu dei essa resposta na TV Aratu, para o público da TV Aratu. Né? Veja bem, o Estado laico vigora de 1998. O país, antes de 88, ele não era laico. Entendendo? Então, você tem o Parque dos Orixás, ou é em Santo André, ou é em Jundiaí, em São Paulo, o Parque dos Orixás, como se pretendia fazer em Cajazeira, praticamente a mesma coisa. Né? Você tem o Cristo da Barra, você tem o Padre Cício, você tem o Cristo Redentor. Você não pode tirar essas coisas. A lei, ela não retrocede, ela não retrocede, não é isso mesmo? Você quer advogado? Mas quando você me colocou aí no caso que os orixás do DIC foram reformados agora e gastaram 2 milhões, se a manutenção dele e essas recuperações vai onerar o cofre público, isso na linguagem que o senhor está me colocando. Então, se eu mantenho todas essas, isso trazendo para o seu pensamento, mantendo todas essas que já estão antes da lei. Não, veja bem, é bom que você entenda que os orixás do Dique do Tororó, eles foram instalados em 1998, já vigorando o Estado laico. Né? A instalação dos orixás no Dique do Tororó, veja bem, foi por uma questão de vontade política, interesse político, né, do grupo que predominava na época. Né? Houve esse interesse. Então é bom deixar claro que as instalações dos orixás do Dique, veja bem, em questão de lastro jurídico, já não tinha. Você não tem lastro jurídico hoje, nem o poder público municipal, nem estadual, nem mesmo a União. Tem lastro jurídico para confeccionar divindades, veja bem, divindades de qualquer que seja a religião, com a verba pública e colocar em logradouros públicos, em vias, em parques públicos. Não tem, isso aí, a Constituição é clara, certo? A laicidade é uma garantia constitucional em vigor a partir de 1998. Tá entendendo? Então, os orixás do Dique têm essa irregularidade. Mas como já estão instalados, vamos parar para analisar o seguinte: vamos manter, é justo que os impostos continuem mantendo, né, a manutenção dessas imagens. Mas qual a proposta? A proposta é a transposição. Eu já falei, em 2014, foi quando eu comecei a levar o conhecimento das autoridades, da imprensa, sua ideia é tirar para mandar para onde?
Eu digo que os orixás devem passar por uma transposição para os terreiros requalificados, pelo menos para esses terreiros requalificados. Porque os terreiros requalificados já foram requalificados, não receberam título e tudo mais, sofreram até algumas implantações, melhoria nas suas instalações. Pois então, porque as vias públicas, as áreas públicas devem ser preservadas para ampla convivência. Eu quero deixar bem claro que eu entendo o seguinte, e você deve perceber isso. Os evangélicos estão passando por um processo na Bahia, ou seja, nós estamos sendo segregados do direito à convivência com as áreas públicas da Bahia. No momento em que parques da cidade, parques do Estado ou de prefeitura está sendo monotemático, está afugentando o evangélico, que a liturgia do evangélico é sem imagem de escultura. Agora, eu defendo o quê? A convivência plural, a isonomia. Eu tenho levado ao conhecimento das pessoas que nós temos que ser contra a confecção dos orixás com verbas públicas. Agora, quem deve confeccionar os orixás, se assim quiserem, com todo direito? Os adeptos, né? Os artistas famosos, a ministra, né? Margarete Menezes, Daniela Mercury, Márcio Vitor, Vivete Sangalo.